Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor João Jovita, da Igreja de Cristo, Ministério Nova Terra, aqui do setor Bueno, em Goiânia, Goiás. Estou aqui para discorrermos juntos a respeito do capítulo 25 do livro de Atos. Então vai ser um vídeo rápido, espero que possa contribuir de alguma forma para o seu crescimento em Cristo. Esse capítulo é um capítulo que traz exatamente uma questão política muito forte, ali capitaneada pelo Sinédrio de Jerusalém, que queria de qualquer forma, a qualquer custo, executar Paulo, condená-lo e executá-lo. Então, eles criaram várias acusações que não eram verdadeiras, acusaram Paulo de muita coisa, e Paulo aqui estava em Cesareia. Quando Paulo foi levado para Cesareia, foi no tempo do governo do governador Félix, e aqui Festo havia assumido o governo de Judá. Então, logo que Festo assumiu o governo de Judá, os principais líderes, os membros do Sinédrio já correram para Festo, para lhe pedirem que ele fosse lá em Cesareia e trouxesse de lá para cá Paulo para ser julgado ali por ele, por um tribunal extremamente tendencioso, julgamento do qual Paulo não sairia com vida de forma nenhuma. Então Festo, a Bíblia diz aqui que ele se apressou para ir para Cesareia, para resolver essa contenda, porque assim as insinuações eram muito fortes, as acusações, embora sem fundamento, mas havia uma pressão muito grande para que fosse resolvido esse problema com o fim da condenação de Paulo. Então Festo foi para lá, reuniu um conselho, né, os principais aí, e foi para lá e mandou chamar Paulo. Interessante que essa questão política, corrupção na política, tribunais tendenciosos não são coisas novas, não. Nós estamos vivendo muito isso agora no presente aqui no Brasil, mas isso não é nada novo. Aqui nós já tínhamos ali um governo extremamente tendencioso, querendo fazer a vontade daqueles que compõem o Sinédrio, e iriam ali montar um tribunal extremamente tendencioso também, com o único fim de condenar a Paulo. Então, Festo foi com todo o grupo dele para Cesareia. Acontece que chegando lá em Cesareia, eles mandaram chamar Paulo. E quando Paulo fez a sua defesa ali, conversando amplamente ali com Festo, o próprio Festo disse que não achava em Paulo ali nenhum ato praticado por Paulo ilícito que fosse digno de pena de morte. Mas como a pressão era grande, ele convidou, ele orientou Paulo a voltar com ele para Jerusalém. Ele disse, então vamos para Jerusalém para que ali você possa ser julgado, né? Porque dentro das leis romanas não existia nada que Paulo tenha porventura feito que fosse digno de um julgamento. E nem na lei de Deus também. Então eles não tinham amparo legal em nenhum lugar. Mas Festo queria ter esse capital político lá por parte do Sinédrio e se comprometeu com o Sinédrio, oferecendo aí para Paulo a possibilidade dele ir para Jerusalém para ser julgado e provavelmente condenado, né? Então, com essa indicação de Festo, Paulo se sentiu na obrigação de apelar para César, como cidadão romano. Ele disse que estava perante um tribunal romano e apelou para César, para não voltar para Jerusalém, porque o plano
era matar Paulo no caminho e deixar nele chegar para ser julgado. Existia, né, um motim, né, uma organização feita para tirarem a vida de Paulo. Então Paulo imediatamente apelou para César, diante dessa orientação, digamos assim, né, essa orientação de Festo aí, de que ele fosse de volta, né, para Jerusalém. Nós precisamos entender essas questões políticas dentro da própria palavra de Deus. Nós vimos aqui que Paulo ele escapou aqui porque ele conhecia a lei, mas se fosse alguma pessoa leiga aí, ele teria sido arrastado de volta para lá e já era. Bom, tendo feito isso, ele apelado para César, Festo conversou com o conselho e disse a seguinte frase, né? A Bíblia diz aqui, depois que ele apelou, lá no versículo 12 do capítulo 25, ele disse: então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Aí depois, passado alguns dias, a Bíblia diz que o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo por esse novo cargo de governador da Judéia. Ora, Agripa era bisneto de Herodes o Grande. E essa Berenice aqui conta a lenda e a história que era uma irmã dele, que tinha com quem ele tinha um relacionamento incestuoso. Mas eles estavam lá, eram reis, né? E aí Festo contou essa história para o rei Agripa. Ora, na história narrada aqui por Festo, ele mesmo diz, ele diz aqui no versículo 2, levantando, determinei que fosse trazido homem, e levantando-se os acusados, nenhum delito referiram contra ele, dos crimes de que eu suspeitavam. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo moço chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, na verdade, era o testemunho que Paulo dava de Jesus, era que incomodava o sinédrio, porque Paulo também fazia parte desse sinédrio. Paulo era o cara ungido ali por esse sinédrio para fazer as perseguições de outrora, que eram feitas através de incursões aí, matando vários cristãos. Então ele conhecia muito bem. Mas aqui Festo está afirmando novamente que não tinha nada que desabonasse a conduta de Paulo. Mas ele diz aqui: mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei, se ele está dando relatório para Agripa, que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem amanhã. Respondeu ele: o ouvirás. Então, de fato, no dia seguinte, trouxeram Paulo à presença de Agripa, e aí a continuidade da entrevista, do relato lá que Paulo deu para Agripa, está no outro capítulo lá, que não é minha competência aqui de passar para vocês. Mas essa reforça aqui que a sugestão feita por Festo de que Paulo se apresentasse em Jerusalém para julgamento provocou o apelo de Paulo a César, porque compreendeu, se fosse presidido por Festo, o julgamento não seria imparcial, especialmente se ocorresse a transferência para Jerusalém, o que ele estaria em grande perigo se voltasse para lá, onde ficaria sob a jurisdição do Sinédrio. O direito de apelo era um dos privilégios mais antigos e estimado de um cidadão romano. Nessa época, o imperador de Roma era Nero. Então, queridos,
eu trago para vocês aqui toda essa questão política aqui do capítulo 25, envolvendo o ministério de Paulo, e tanto o governador como o sinédrio, que provavelmente ia compor o júri que determinaria o destino de Paulo, eram tendenciosos. Então, assim como fizeram lá quando Jesus Cristo foi julgado. Então, essa questão aí de corrupção, de política corrupta, política tendenciosa, tribunais tendenciosos, eu volto a repetir, não é nada novo não, isso aí já existe desde lá dos primórdios. Então espero que você reflita sobre o capítulo 25 do livro de Atos, e também Festo aqui nesse capítulo, ele menciona que queria que o rei Agripa ouvisse a Paulo, porque ele precisava fazer um relatório para o imperador, e porque ele não poderia mandar um preso também, dizendo ele aqui, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então é um capítulo que você vai ter aí com um cunho mais forte de política do que de qualquer outra coisa. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa te iluminar, e isso possa de alguma forma ter jogado uma luz aí sobre o seu conhecimento. Te agradeço muito, fica na paz e Jesus abençoe. Muito obrigado, agradecendo aí a nossa querida Edilene, essa mulher de Deus, que está aí nos Estados Unidos fazendo a obra de Deus. Conte sempre conosco, embora esse capítulo aqui não traga muita luz a respeito de outras expectativas que os irmãos poderiam ter, mas é o que nós temos aí para hoje, aí para trazer esse esclarecimento aí à mente dos irmãos. Deus abençoe, obrigado Dila, missionária de Deus, o Senhor Jesus é contigo, estamos à disposição. Amém?